A obediência é um aspecto humano indispensável para que haja qualquer sistema de organização social. Porém, ela também pode ser perigosa. Eu me chamo Thiago e neste vídeo iremos explorar as características e as implicações de um estudo publicado em 1963 que surpreendeu o meio acadêmico. É o trabalho de Stanley Milgram sobre a obediência. Em 1963, a revista de Psicologia Normal e Social publicou em seu 67º volume o artigo Estudo Comportamental da Obediência, do psicólogo Stanley Milgram. O autor estava empenhado em investigar o comportamento de seguir ordens hediondas. Ele fez a simples observação de que as maiores atrocidades já cometidas pela humanidade somente ocorreram porque grupos de pessoas seguiram ordens. O genocídio de judeus cometido por nazistas durante a Segunda Grande Guerra foi um dos fatos históricos que instigaram Milgram a efetivar este estudo. Após receberem ordens de autoridades legitimadas por leis ou por outras práticas culturais, pessoas comuns podem acabar cometendo segregação, tortura, assassinatos, atentados, genocídios. É nítida a relevância de um estudo sério dos aspectos socialmente nocivos da obediência. Reconhecendo este fato, o romancista e químico inglês Charles Peirce Snow escreveu, abre aspas, "Quando se pensa na longa e sombria história do homem, você encontra mais crimes hediondos cometidos em nome da obediência do que já foram cometidos em nome da rebelião." Fecha aspas. E foi com uma convocação de anúncio de jornal que o pesquisador conseguiu 40 voluntários para o estudo. Todos eram homens com idades entre 20 e 50 anos e tinham níveis de escolaridade que iam de ensino fundamental incompleto ao doutorado. O experimento ocorreu nas dependências da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O procedimento experimental, organizado pelo Milgram, consistiu em criar condições para que um sujeito recebesse ordens para administrar choques elétricos em uma vítima quando ela errasse as respostas de um teste de memória. A intensidade dos choques aumentava gradativamente a cada erro cometido, numa escala de 30 níveis que ia de 15 até 450 volts. Pelo menos era nisso que os sujeitos analisados no experimento foram levados a acreditar. Na verdade, o gerador de choque era falso e a vítima era um cúmplice que apenas fingia que estava sofrendo as descargas elétricas. Mas o experimento foi organizado de tal forma que os indivíduos foram convencidos de que estavam realmente aplicando choques em alguém que se encontrava na sala ao lado. O sujeito permanecia em uma sala na companhia do experimentador que lhe dava as ordens para liberar os choques elétricos quando o cúmplice na sala ao lado errasse uma pergunta. Desde o início do procedimento, os estudiosos observaram sinais de ansiedade e irritabilidade na linguagem corporal dos sujeitos quando se viam diante da obrigação de dar choques em outras pessoas. Mas, surpreendentemente, mesmo a contragosto, eles continuavam a obedecer, administrando as descargas elétricas na suposta vítima, que propositalmente passou a errar com mais frequência para que a situação ficasse ainda mais acirrada. No outro lado da sala, a suposta vítima gritava e chutava a parede, e isso aumentava a tensão dos indivíduos que acreditavam estar aplicando os choques. Em vários momentos da sessão, eles questionavam o experimentador se deviam realmente continuar com aquilo, e outros indicavam decididamente que queriam parar. Mas o experimentador insistia usando 4 comandos na seguinte sequência. Primeiro, por favor, continue. Segundo, o experimento exige que você continue. Terceiro, é absolutamente essencial que você continue. E 4, você não tem escolha se não continuar. Se um comando não resultasse em obediência, o experimentador utilizava o próximo da sequência, sempre usando um tom de voz firme, mas que não chegava a ser hostil. Vamos aos resultados. Todos os 40 indivíduos testados chegaram ao nível de 20 na escala de choque, que representava uma descarga de 300 volts. A partir desse ponto, vários sujeitos se negaram a continuar,
apresentando sinais de nervosismo. É assustador saber que 100% deles obedeceram às ordens de dar choques até 300 volts. E desse total de 40, 26 foram até o final, aplicando o choque do nível 30 do gerador, que representava 450 volts, ou seja, 65% dos sujeitos estudados, mesmo relutantes, seguiram as ordens até o fim. Entrevistas posteriores mostraram que os indivíduos desse experimento creram que, de fato, estavam aplicando choques em outra pessoa. Eles vivenciaram uma espécie de conflito entre o arbítrio pessoal e a obediência à autoridade. Percebe-se aqui a configuração de um conflito de aproximação esquiva, que se instala quando estamos em uma condição que nos sinaliza a possibilidade de que os nossos comportamentos produzirão ao mesmo tempo consequências altamente desejáveis e altamente indesejáveis. E devido ao nosso histórico de exposição cultural, obedecer a uma autoridade produz consequências altamente desejáveis, como a aprovação socialmente significativa e prevenção de punição, por exemplo. Por outro lado, o nosso treino cultural também nos ensina que maltratar outras pessoas é altamente indesejável. Nessa situação, se esquivar de uma condição necessariamente te expõe às consequências indesejáveis da outra condição. Conflitos desse tipo sempre são acompanhados de reações ansiosas. Nesses conflitos, sempre uma das condições se sobressai após a ocorrência de um período de ansiedade. No caso do experimento, o que se sobressaiu foi a obediência à autoridade do experimentador. Milgram explicou que, sob algumas circunstâncias, as pessoas permitem que o seu comportamento seja direcionado por terceiros, a partir de dois fatores. Primeiro, a pessoa que dá a ordem deve ser vista como qualificada ou legitimada para guiar. E segundo, quem segue a ordem precisa crer que a autoridade irá arcar com a responsabilidade pelo que ocorrer. Deste modo, uma pessoa pode obedecer uma autoridade até no extremo de matar um inocente e justificar isso dizendo que estava apenas seguindo ordens. Não são raros os casos de obediência de uma ordem de autossacrifício para provocar extermínios. O problema é que a humanidade não tem bons critérios quando o assunto é seguir líderes. Líderes paranoicos e liderados fiéis formam uma combinação muito perigosa, que infelizmente já apareceu muitas vezes na história humana. E pelo visto nós não aprendemos com a experiência. E o Estado, sob certas circunstâncias, torna lícita a aniquilação de populações inteiras. O Brasil também teve vários episódios de obediência cega, como na Guerra de Canudos, no ano de 1896, que mesmo após a rendição dos sertanejos combatentes, a população do povoado foi exterminada. Stanley Milgram continuou esta pesquisa e fez 18 variações do experimento, alterando a situação para ver como a obediência seria afetada. Nessas 18 variações, 636 homens foram testados e os resultados foram sempre muito parecidos. Mas os estudos dele apresentaram algumas limitações, como por exemplo, o fato de que todos os sujeitos estudados foram homens. Não sabemos se as mulheres apresentariam um padrão de respostas semelhante ao dos homens ou não. E todos os homens estudados eram moradores da região da cidade de New Haven, o que torna a amostra dele culturalmente restrita. Questionar as autoridades é condição necessária para que você se previna de segui-las cegamente. E para questionar é preciso conhecer. Por isso, não se contente apenas assistindo a este vídeo. Faça também a leitura deste artigo clássico. O link para você acessá-lo está na descrição. E se você acha interessante o formato com que os trabalhos científicos são divulgados aqui, e gosta de aprender sempre sobre o comportamento humano, dê um like, se inscreva, ative o sino para que você receba as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com aqueles que você acredita que se interessarão por esse assunto. A sua opinião nos comentários também será muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua visualização e tchau!